Muito bom dia para todos, na paz do Senhor Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 7. Quantos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, te pedimos agora a iluminação do Teu Espírito Santo para essa palavra, para esse momento de oração, de meditação. O Senhor venha falar conosco mais uma vez, te pedimos humildemente a sabedoria, a graça, o entendimento, o discernimento da palavra do Senhor. E já te louvamos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você sobre um assunto do cotidiano da vida de todos nós. Uma palavra simples, sem muita profundidade teológica, mas uma palavra muito importante, sobretudo nesse último culto do ano, para você encerrar o teu ano com uma chave de ouro e entrar no ano novo debaixo das bênçãos de Deus. Quem é que não quer isso, né? Até eu quero. Eu quero falar com você, pensar um pouco com você sobre oração. Existem alguns temas que nós precisamos ouvi-los sempre. Nós já ministramos aqui várias vezes sobre oração. E eu creio que o que eu vou falar, você já sabe, não tem muita novidade. Mas o que eu vou falar sobre oração nessa manhã é como orar, qual o segredo da oração para que Deus possa responder a nossa oração. Quem é que não quer isso para a sua vida? A resposta de Deus. Eu quero esclarecer para você quais os segredos da oração, de que maneira você deve orar corretamente, orar certinho, para obter a resposta de Deus para a sua oração, em nome de Jesus. Todo mundo quer, até os pecadores querem, até os ímpios querem isso. É assunto mesmo do cotidiano da vida de todo mundo. E eu creio que Deus vai falar conosco nessa manhã, através dessa palavra, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pastor, eu oro, mas eu não tenho tido resposta de Deus às minhas orações. Então eu vou dar o segredo para você. Eu vou dar a receitinha para você direitinho. Pastor, eu ouço muitos testemunhos das pessoas, todos têm uma resposta de Deus, uma oração, e eu não tenho testemunho de Deus para contar. É isso que eu quero que você preste bem atenção nesta manhã, para você entrar no ano novo, terminar o teu ano na bênção e entrar o ano novo cheio da graça e da presença de Deus. Amém? Primeira coisa, em primeiríssimo lugar, uma oração para ser respondida por Deus tem que ser uma oração com fé. Antes de mais nada, em primeiro lugar, tem que ter fé. Porque sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Que é impossível?
Não tem jeito. Sem fé é impossível, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em primeiríssimo lugar, a tua oração tem que ser cheia de fé. Agora, antes de mais nada, eu devo dizer a você que a oração, ela é composta de várias partes, vários elementos compõem a oração. Deixa eu dar uma comparação bem simples aqui. Pensa no motor do carro. Motor de um carro ou de uma moto. Ele é composto de vários elementos, várias partes. E se faltar uma parte do motor, o motor vai funcionar? Não tem jeito. Não tem como. Então pensa na oração, é a mesma coisa. A oração é composta de várias partes. E em primeiro lugar, a principal delas é a fé. Não adianta você isolar uma parte da oração, não adianta você isolar um elemento da oração, que a oração não vai funcionar, não vai dar certo. Se você tirar uma parte do motor, o motor não vai funcionar, não tem jeito. Você pode orar dia e noite, se não tiver fé na oração, não vai funcionar. O que é que Jesus dizia para cada pessoa que ele curava? Vai em paz, a tua fé te salvou. Ou seja, eu te curei, mas foi pela tua fé. Foi a tua fé que te salvou. Quem cura, quem faz o milagre é Deus, mas é pela fé, é através da fé. Jesus diz em Mateus 21:22: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ele não disse tudo quanto pedirdes em oração, recebereis. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aleluia. Então, se você não crê, não adianta. Se você não crê que existe um Deus todo-poderoso que te ouve, se você não crê que existe um Deus todo-poderoso que pode te responder a tua oração, então fica difícil. Um outro segredo, uma outra parte da oração, importante também para você receber a resposta de Deus, é você contar tudo para Deus. Veja, você leu comigo aí, nesse texto de Filipenses 4, no verso 6, diz assim: em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Então conta tudo para Deus, como se Ele não soubesse de nada. Claro que Ele sabe tudo, mas Ele quer ouvir. Ao cego de Jericó, Jesus perguntou o quê? O que você quer que eu te faça? O cara é cego, está diante de Jesus, mas Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero voltar a ver, eu quero ver novamente. Jesus disse: então vê, a tua fé te salvou. Então, em tudo, queridos, em tudo. Ao paralítico à beira do tanque de Betesda, 38 anos, em João capítulo 5. 38 anos o paralítico ali esperando a sua cura. No entanto, Jesus chega para ele e pergunta: queres ser curado? Então você deve detalhar para Jesus tudo que você está precisando. Eu nunca vou me esquecer, certa vez, estávamos cantando aquele hino: conta para Jesus onde é a tua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Acabamos de cantar, uma senhora veio à frente e disse: olha, enquanto vocês cantavam esse hino, eu coloquei a minha mão no lugar que estava doendo, que estava ferido, e eu recebi a cura instantaneamente. Então conta para Jesus em detalhes, fala para Ele: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, com súplica e com ações de graças. Ah, pastor, tem certas coisas que eu fico com vergonha. Não, vergonha de falar com Deus, de pedir para Deus?
Por exemplo, a pessoa quer se casar. Não precisa ter vergonha. Pede para Deus, conta nos detalhes. Deus, eu quero me casar com uma pessoa assim, 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 bonita, crente. Conta para Deus, conta para Jesus, em detalhes. Quando eu conheci a pastora Ângela e nós decidimos orar para ver se era de Deus a gente namorar, isso faz pouco tempo atrás. Nós fomos para casa orar, combinamos de pedir uma palavra para o Senhor. Chegando em casa, eu me prostrei na sala, de joelhos, peguei a Bíblia, abri minha Bíblia e saiu no Salmo 45. Isso não é regra, viu, irmãos? Foi uma direção de Deus para mim naquela noite, naquele dia. Não é regra você abrir a Bíblia aleatoriamente para ver o que... Foi uma direção que Deus me deu. E o Salmo 45 tem como título o seguinte: o ungido de Deus e a sua noiva. Olha, eu orando para ver se Deus queria que namorasse, e a palavra foi o ungido de Deus e a sua noiva. E ali fala de filhos, fala de aliança eterna. Passado alguns dias ela trouxe a palavra que Deus deu a ela. Deus deu a ela o Salmo 105. E no Salmo 105 fala por 3 vezes de aliança eterna. Aliança eterna com Abraão, aliança eterna com Isaac, aliança eterna com Israel, com Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. 3 vezes de aliança eterna. Você acha que nós tínhamos alguma dúvida a partir disso? O ungido de Deus e a sua noiva, e a palavra que Deus deu para ela, falando 3 vezes de aliança eterna com Abraão, Isaac e Jacó. Então, ore sempre, em tudo, peça para Deus uma confirmação, não tenha vergonha, não tenha medo. Não tenha aquela oração, Senhor, Tu sabes o que eu preciso. É muito vago, Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu entende, Senhor me entende. Não, conta para Jesus, Senhor, é esse o meu problema, é isso, é essa causa, é essa enfermidade, é essa dor, é essa questão que eu estou necessitado do Senhor. Conta para Ele, o Pai quer te ouvir. Deus tem prazer em ouvir seus filhos. Amém, queridos? Assim como nós, pais, temos prazer em ouvir um pedido do nosso filho pequeno, assim Deus também tem prazer. No Salmo 81, no verso 10, a Bíblia diz assim: abre bem a tua boca e eu a encherei. Ou seja, abre bem, fala com Deus. Aí ó, no versículo 4, no capítulo 4 de Filipenses, verso 6, que nós lemos: com ações de graças. É uma outra chave. Eu estou compartilhando com você quais os segredos de uma oração para que ela seja respondida por Deus, quais as partes da oração. Ações de graças é outra parte que tem que ter na tua oração. O que é ações de graça, pastor? Reconhecimento, gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele já fez. Quantas pessoas estão agora, nesse momento, nas UTIs dos hospitais, e elas dariam tudo para estar no teu lugar? Verdade ou não é? Tem que ter gratidão na tua oração, tem que ter o reconhecimento de tudo que o Senhor tem feito na tua vida, em nome de Jesus. Agora, uma coisa que todo mundo já sabe, mas nunca é demais a gente enfatizar, a gente repetir: a tua oração sempre tem que ser em nome de Jesus. Amém? Sempre em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, verso 13 diz: e tudo quanto pedirem em meu nome, isso farei. Tudo quanto pedirem em meu nome, Jesus está dizendo,
Isso eu farei. Em João 14:14, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Sempre em nome de Jesus. Um outro segredo, uma outra chave que eu estou dando para você, como orar corretamente para obter a resposta de Deus. Em Mateus capítulo 6, no verso 7, a Bíblia diz assim, Jesus diz assim: e orando, não useis de vãs repetições. Quando você orar, não use de vãs repetições. Pastor, o que é vãs repetições? Eu explico para você. Vãs repetições é você repetir a mesma coisa, a mesma palavra, ficar repetindo a mesma palavra dentro da mesma oração. Não é você orar por uma causa hoje e amanhã orar pela mesma causa, depois de amanhã orar pela mesma causa. Não é isso. Aliás, isso é bíblico. Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 18 de uma viúva que importunava um juiz mau, todo dia batendo a porta daquele juiz, pedindo para ele resolver a causa dela, julgar a causa dela, o problema dela. E quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo para nós assim, ó, você deve insistir na oração, você deve persistir. Então você pode sim orar pela mesma causa hoje, orar pela mesma causa amanhã, orar pela mesma causa depois de amanhã. Quando Jesus disse, ao orares, não useis de vãs repetições, ele está dizendo, não fica repetindo a mesma palavra dentro da mesma oração. Por exemplo, a pessoa quer, pensamos aí, casamento. Senhor, eu quero casar. Senhor, é o casamento que eu estou pedindo para o Senhor. Senhor, eu preciso casar. Senhor, eu quero o meu casamento. Não, isso é vã repetição. Quando orares, não useis de vãs repetições. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então você pode até detalhar como é que você quer a bênção, que cor que você quer, que jeito que você quer. Não tem problema você detalhar para Deus, mas não fica repetindo a mesma coisa. Aleluia. Outro segredo, e esse é importantíssimo também, como cada uma das partes da oração é importantíssima, é você reconhecer a Deus como seu Pai. Você sabia que tem gente, tem irmãos cristãos, que tem essa dificuldade de reconhecer Deus como Pai, por uma causa bem simples. Foram rejeitados pelo pai terreno, não foram amados pelo pai terreno, e elas têm dificuldades em aceitar Deus como Pai. Só a palavra Pai já gera um mal-estar na pessoa. Eu conheci várias pessoas que têm dificuldades em reconhecer, em aceitar Deus como Pai, e até de chamar Deus de Pai, porque a palavra Pai para ela é um terror. Foi rejeitada, não foi amada, sofreu por causa do seu pai. Você precisa reconhecer Deus como teu Pai. Jesus que ensinou isso para nós, na oração do Pai Nosso, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9. Pai Nosso. Jesus começa a oração, ensinando a oração para nós, chamando o nosso Deus de Pai, reconhecendo que Ele é o nosso Pai, Ele é o teu Pai. Você não está órfão, ainda que teu pai terreno não tenha te amado, não tenha te valorizado, ainda que ele já tenha partido desse mundo, você tem um Deus que é o teu Pai, um Pai que te ama, que cuida de você, que supre você, que atende você, que se preocupa com você e está sempre com você. Diga graças a Deus. Esse é um segredo tremendo, queridos. Pai Nosso. É um Pai que te ama. Qual o pai que não ama? Tem alguns que não amam, mas o teu Pai Celeste, Ele te ama. Ele está sempre perto de você e cuida de você. Amém? Então Jesus disse, quando orarem, digam assim,
Pai nosso que estás no céu. Agora, um outro segredo tremendo também, ainda dentro da oração do Pai Nosso, no versículo 10 de Mateus 6, a palavra diz assim, que tem que haver submissão a Deus. Essa é uma parte importante da tua oração. Submissão a Deus. Seja feita a tua vontade, Pai. Seja feita a vossa vontade, ó Pai. O que é isso? É submissão à vontade de Deus. Essa é outra parte importante. Você precisa submeter a sua vontade à vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Outro segredo, ainda dentro da oração do Pai Nosso, no versículo 12 agora, diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E queridos, aqui agora entra um elemento extraordinário da oração. Aqui é uma parte fundamental da oração para que a tua oração tenha a resposta de Deus. É uma parte extraordinária mesmo, é fundamental mesmo, que é o perdão. A oração, para ser respondida por Deus, tem que ter perdão. E é tão fundamental isso. Sabe quantos versículos contém a oração do Pai Nosso? 7 versículos. A oração do Pai Nosso está em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 versículos compõem a oração do Pai Nosso. E em 3 deles fala de perdão. Em 3 versículos da oração. Não estou inventando nada, estou falando para você aquilo que está aqui na palavra de Deus. No verso 12 de Mateus 6, a palavra diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Primeira vez. Segunda vez, no verso 14, tudo dentro da oração do Pai Nosso. Verso 14 de Mateus 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Pela terceira vez, no verso 15, diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, perdão gera perdão. A tua oração, para ser respondida por Deus, ela tem que ter perdão. São critérios de Deus, queridos, para a oração. As chaves, os segredos para que a tua oração seja respondida por Deus. Amém? Quem não quer perdoar o mal que alguém lhe fez, não tem perdão. Quem não quer perdoar o mal que alguém lhe causou, não está apto a receber o perdão de Deus também. Tem que haver perdão. E mais, na oração com resposta, a oração para ter a resposta de Deus, tem que ter adoração. Diga adoração. Em Mateus, Jesus diz no capítulo 6, no verso 13: pois, ainda dentro da oração do Pai Nosso, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A adoração tem que existir na tua oração. Recapitulando: fé, confissão, contar tudo para Deus, como se Ele não soubesse de nada, ações de graças, reconhecimento do que Deus tem feito, não usar de vãs repetições, amém? Submissão, reconhecimento da paternidade de Deus, reconhecer que Deus é Pai, submissão à vontade de Deus, perdão
e adoração. Veja quantos elementos importantes, fundamentais, que completam a oração. Tem muita gente que ora só para pedir. Só pedir, 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 pedir. A pessoa não é capaz de reconhecer que Deus é Pai, não é capaz de agradecer, não é capaz de adorar. Tem muita gente que só sabe orar para pedir. Meu Deus do céu. Agradecer a Deus, adorar a Deus. Glorificar. Agora, eu acho que vou decepcionar um pouco vocês. Porque vou me colocar no teu lugar. Eu vou fazer uma pergunta que provavelmente você faria para mim. Pastor, quer dizer que se eu orar, como o senhor está colocando aí, em detalhes, todos os elementos, todas as partes de uma oração, se eu orar certinho, com fé, com confissão, com ações de graças, sem vãs repetições, com gratidão no coração, reconhecendo que Deus é Pai, com submissão, com perdão, com adoração, isso quer dizer que Deus vai responder todas as minhas orações? Não. Não. Quem disse que Deus responde todas as nossas orações? Aliás, ainda bem que Deus não responde todas as nossas orações. Porque às vezes pedimos coisa para Deus que só o sangue de Jesus Cristo. Bem, mas então por que é que Deus não responde? Se eu estou orando certinho, corretamente, usando todos os elementos necessários para que uma oração seja respondida por Deus, por que é que Ele não responde? Ok. Tiago, capítulo 4, verso 3, a Bíblia diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Está muito claro. É uma palavra autoexplicativa. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, a pessoa está pedindo só para o seu egoísmo, só para preencher o seu ego, só para esbanjar nos seus prazeres. Deus não vai dar. Deus não vai responder, queridos. A pessoa não está orando por algo que é bom, não está orando por algo que vai acrescentar, não está orando por algo que vai abençoar, não está orando por algo que é legítimo, que é legal. Só está orando para se satisfazer, para esbanjar nos seus prazeres. Deus não vai atender uma oração dessa. Deus não vai dar. Por que Deus não dá? Porque não é o melhor. Lá em Mateus capítulo 7, verso 11, a Bíblia diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu não vos dará coisas boas. Ou seja, se nós que somos maus, nós que somos pecadores, sabemos e sempre queremos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não nos dará coisas boas, não nos dará o Espírito Santo, não nos dará o melhor para nós. Amém, queridos? É a palavra de Deus. Agora, às vezes eu estou pedindo algo para Deus que não é o melhor para mim. O pai que tem uma criança lá e vê seu filhinho, o pai tem lá um punhal na sua casa. Um punhal muito bonito, brilhante, douradinho. Aí o filhinho pequeno está pedindo aquele punhal para brincar. Qual é o pai que é doido que vai dar? Só se for doido. Não dá, não é o melhor. Então muitas vezes nós pedimos algo para Deus que não é o melhor para nós. E nós ficamos ali insistindo, pedindo. Deus não vai dar aquilo que não é melhor. Amém? Se aquilo que nós estamos pedindo não for o melhor, se aquilo que você estiver pedindo para Deus não for o melhor para você, esquece, porque Deus não vai te dar. Amém? O que mais? Por que é que Deus não dá? 1 de João capítulo 5, verso 14, diz assim:
esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se você estiver pedindo alguma coisa fora da vontade de Deus para a tua vida, Ele não vai te dar. Esquece, Ele não vai responder. Se você estiver pedindo alguma coisa que está fora do propósito de Deus para a tua vida, esquece que Ele não vai te dar. Por quê? Romanos capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz claramente que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Pensa nisso. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus só não vai te dar se não estiver dentro desses requisitos mesmo. Deus não vai ouvir tua oração se não for da vontade dele para a tua vida, para o teu propósito. Deus não tem coisa ruim para nós, queridos. Deus só tem coisas boas. Se não for da vontade dele, Ele não vai atender, Ele não vai dar. Amém? Por que Deus não dá? O que mais? Essa agora é forte. Segura aí a tua onda, porque essa é forte. Por que Deus não ouve? Por que Deus não responde? Por que Deus não dá? Isaías, capítulo 59, verso 1. A Bíblia diz assim: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Vou repetir: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de Deus, para que Ele não ouça você. Então, isso é muito sério. Essa é muito séria. Essa chave, essa parte da oração é muito séria. Só tem uma coisa capaz de nos separar de Deus. Nada pode separar você de Deus, nem Satanás, nem demônio nenhum, nem alguma força dessa terra. Nada pode separar você do amor de Deus. Só tem uma coisa capaz de nos separar do amor de Deus, da presença de Deus. Chama-se pecado. A única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Agora, tem algo na oração que é tremendo. Isso é também maravilhoso. Deixa eu compartilhar com você. Essa coisa que está na oração tremenda chama-se intercessão. Diga intercessão. E existem vários tipos de intercessão, vários níveis de intercessão. E o primeiro deles é a intercessão pessoal. O que é a intercessão pessoal? É quando você intercede por você mesmo. O foco da tua oração não é outra pessoa, não é a igreja, não é o pastor, não é o governo, não é a cidade, não é nada. O foco da tua oração é você. O alvo é você. É você intercedendo por você. Queridos, tem muita gente que só se lembra de orar na hora H, só quando o avião está caindo. Tem gente que só lembra de Deus na hora da necessidade. Não, você deve orar, interceder por você constantemente, diariamente. Outro tipo de intercessão tremendo, a intercessão dos irmãos.
Você não imagina o poder que tem quando você chega para alguém, um irmão, alguém que é teu confidente, alguém que é pessoa de oração, é alguém de Deus, que você sabe que vai te ajudar em oração, e você pede ajuda, você pede a intercessão da pessoa. Irmão, ore por mim, por essa causa, é essa enfermidade, é esse problema, é essa questão que eu estou precisando de oração. Você não imagina o poder da intercessão dos irmãos. É tremendo. Tiago capítulo 5, verso 16. Orai uns pelos outros para serdes curados. Orai uns pelos outros para serdes curados. Então, peça oração por irmão, não tenha vergonha. Se é alguém que você sabe que é de Deus, é de oração, que vai te ajudar em oração, que não vai sair contando o teu problema para a cidade, é um confidente teu, peça oração porque é tremendo. Outro nível de oração tremendo é a oração, a intercessão da igreja. Eu experimentei isso no meu período de enfermidade. Eu sentia nitidamente a oração da igreja, os irmãos orando por mim. Podia sentir, podia perceber claramente o poder da oração da intercessão, queridos. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 18, verso 18, aquilo que a igreja ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que a igreja desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Então há um poder sobrenatural maravilhoso. O apóstolo Paulo pediu oração da igreja quando ele escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 25. O grande apóstolo Paulo pedindo oração para a igreja. Disse assim: irmãos, orai por nós. Ele pediu oração também para a igreja quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 3, dizendo assim: irmãos, orai por nós, para que Deus possa abrir as portas para a palavra. Paulo está saindo para pregar a palavra, está pedindo oração da igreja. Orem por nós, orem por mim, para que Deus abra portas para a palavra. Ele pediu oração também para a igreja de Éfeso, no capítulo 6, do verso 19, dizendo assim: irmãos, orai por mim, para que eu possa pregar com intrepidez. Então, se o grande apóstolo Paulo, homem de Deus, tremendo, pedia a oração da igreja, a intercessão da igreja, imagine nós, imagine o poder que há na oração da intercessão da igreja. Orem por mim, para que eu pregue com intrepidez. Ore por mim, para que Deus abra portas para a palavra. Ore por nós. Mas há uma outra intercessão, que também é tremenda. A intercessão do Espírito Santo, queridos. Do Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 26, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem o Espírito Santo orando, intercedendo por você. De repente você está no culto, você está orando, ou você está orando na tua casa por alguma necessidade, você está orando por alguma causa, e o Espírito Santo está intercedendo por você em outra área da tua vida. Você está orando, você pode estar orando por uma causa, o Espírito está intercedendo por uma outra causa. Eu já ouvi testemunhos de pessoas que disseram: pastor, eu estava orando por um problema, por uma necessidade, eu fui abençoado em outra área. Porque às vezes não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo de Deus, intercede por você, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por você por coisas que você nem falou na oração, você nem colocou para Deus. Você tem o Espírito Santo intercedendo por você. O Espírito Santo, o grande consolador, o poder do alto, o poder de Deus, o fogo abrasador, aquele que veio à terra para substituir Jesus, quando o Senhor Jesus voltou para o Pai. Diga glória a Deus, amém, queridos, glória a Deus. Em último lugar, você tem a intercessão do próprio Senhor Jesus.
Que maravilha saber disso, que Jesus intercede por mim e por você. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 7, verso 25, que Ele, Jesus, também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está vivendo sempre para interceder por nós. Amém. Não está morto, está vivo, vivendo sempre para interceder por mim, para interceder por você. Se você pensa que Jesus encerrou a obra dele aqui na terra, quando ele bradou na cruz: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se você pensa que ali Jesus terminou o trabalho dele, você está enganado. Você pensa que Jesus está lá no céu, sentadinho, descansando, você está enganado. A palavra de Deus está dizendo, Hebreus 7, 25, vivendo sempre para interceder por eles, por aqueles que através de Jesus Cristo se chegam a Deus. Aleluia, glória a Deus. Você viu só quantos tipos de intercessão na oração? Pessoal, você orando por você mesmo, você intercedendo por você mesmo. A intercessão dos irmãos, poderosíssima, um irmão orando pelo outro. A intercessão da igreja, tudo que desligar na terra terá sido desligado no céu, tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu. A oração, a intercessão do Espírito Santo, porque muitas vezes não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A intercessão do próprio Senhor Jesus por nós, vivendo sempre para interceder por nós. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Agora você poderia estar pensando assim: pastor, e como é que Deus responde? De que maneira? Que jeito que Deus responde para nós? Eu vou explicar para você. Primeiramente, Deus responde para nós dizendo sim à nossa oração. Sim, eu vou responder esse pedido desse meu filho, dessa filha. Eu vou atender. Eu vou abrir essa porta. Eu vou fazer esse milagre. Eu vou mudar essa situação. Deus diz sim. Certa vez, um leproso se aproximou de Jesus. Lá em Mateus capítulo 8, no verso 2, leproso chegou para Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, podes me purificar. Jesus disse: sim, eu quero, seja limpo. E a Bíblia diz que imediatamente aquele leproso ficou limpo, ficou curado. Ou seja, Deus responde para nós sim, às vezes instantaneamente, imediatamente. Quem não quer uma resposta dessa de Deus? Todo mundo quer. É essa que a gente quer, ou não é? Lembra do rei Ezequias? Lá em 2 Reis, capítulo 20, temos a história do rei Ezequias. Ele estava acometido de uma doença mortal, uma enfermidade mortal, e Deus mandou o profeta Isaías lá no palácio dizer ao rei Ezequias que preparasse a casa dele, a vida dele, coloca a tua casa em ordem, porque vai morrer. E diz ali o texto que quando o rei Ezequias recebeu essa palavra do profeta Isaías, ele se virou o rosto para a parede, orou muito e chorou muito. E o profeta Isaías estava indo embora, ainda estava dentro do pátio do palácio, não tinha alcançado a rua ainda, quando Deus deu uma palavra ao profeta Isaías, dizendo: volta lá e diga para ele que eu ouvi a oração dele, que eu ouvi as lágrimas dele, eu vou curá-lo e vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Ou seja, Deus ouviu, Deus respondeu imediatamente, instantaneamente. Mas não posso negar para você que às vezes Deus também diz não. Às vezes nós oramos, pedimos e Deus diz não. Lembram de Davi? A história de Davi, 2 Samuel, capítulo 12. Davi adulterou com Batseba, esposa do seu comandante, homem de confiança do seu exército. A mulher engravidou.
Davi mandou matar o homem, mandou colocar o homem na frente da batalha, para que o homem fosse morto. Nasceu um filho do adultério, a criança fica doente e Davi se prostra em jejum e oração por 1 semana pela criança doente, e Deus não curou. E Deus não respondeu a oração e o clamor de Davi por aquela criança fruto de um adultério. E a criança morreu. Então, por causa disso, Davi abandonou a Deus de jeito nenhum. A Bíblia diz que Davi se levantou, que ele estava prostrado. Veja, não foi uma oraçãozinha de 5 minutos. Foi 1 semana. Que tipo de oração Davi fez? Oração de quebrantamento, de jejum. Oração de súplica, de jejum e quebrantamento. 1 semana. E Deus disse não. Mas Davi se levantou, se lavou, se alimentou, porque estava de jejum, se ungiu e foi para a casa de Deus adorar o Senhor. Amém. Deus pode dizer sim, imediatamente, mas Deus pode dizer não também. Um outro tipo que Deus pode responder é espera. Espera um pouco, não chegou a hora ainda, não chegou ainda o momento. Davi sabia muito bem disso. Ele escreveu no Salmo 27, no verso 14, e Davi estava ali em plena guerra, em meio à guerra. Salmo 27, verso 14. Espera, pois, pelo Senhor. 2 vezes ele diz: espera pelo Senhor. Fortifique-se, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Primeiro ele diz: espera pelo Senhor. Depois ele diz: tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Eu creio que hoje aqui Deus está dizendo para algumas pessoas: sim, eu vou te responder, eu vou te atender, eu vou abrir essa porta, eu vou mudar essa situação. Mas eu creio também que Deus está dizendo não. E se Deus disser não para você, eu te peço, por favor, em nome de Jesus, que você glorifique ao Senhor da mesma maneira quando Ele disser sim para você. E creio também que Deus está dizendo para alguém: espera, não é o momento ainda, não chegou a hora, espera um pouco mais. Amém? Amém, queridos? Eu estou lendo a Bíblia para você, não estou inventando nada. Não estou inventando nada, eu só estou citando o que a palavra de Deus diz para você. Deus diz sim, às vezes instantaneamente. Às vezes a gente fica até surpreso. Eu já ouvi pessoas dizerem: pastor, eu orei por tal, acabei de orar e já recebi a bênção. É assim que Deus age, queridos. E às vezes Ele diz não. Ele disse não para Davi, Ele disse não até para Jesus, quando estava agonizando lá no Getsêmani. Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Pai, afasta de mim esse sofrimento. E o Pai respondeu a oração de Jesus? Não. O Pai afastou o cálice dele? Não. Então, se Deus disse não para Davi, se Deus disse não até para o Senhor Jesus, quanto mais para mim e para você. E às vezes também Ele diz: espera, porque não está no tempo ainda, não chegou a hora ainda. E finalmente, às vezes você ora e Deus não diz nada. Às vezes Deus não responde nada, absolutamente nada. Deus fica calado. Sabe quando Deus não respondeu nada a Jesus, seu Filho amado, agonizando na cruz do Calvário? Clamou ao Pai: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Sabe o que Deus respondeu?
nada. O céu fez silêncio. A única oração de Jesus em que o Pai não respondeu. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, Deus pode dizer espera, e Deus pode ficar calado. Deus pode não responder nada para você. Amém, queridos? E muitas vezes Deus diz coisas que nós nem sabemos. Às vezes você vai orar, você vai ouvir coisas de Deus que você nem imaginava. Quando Jeremias diz lá no capítulo 3, no verso 33, clama a mim, responder-te-ei, mostrarei-te coisas que não sabes, que não conheces. Significa que você vai orar a Deus e você vai ouvir coisas de Deus que você nem imaginava, que você nem sabe, você nem sabia. Se você buscar a Deus de todo o coração, se você orar com todo o teu coração mesmo, você vai ouvir coisas de Deus que você não imaginava. Amém? Às vezes Ele diz sim, diz não, diz espera, ainda não é tempo, espera um pouco mais, ore um pouco mais, glorifica um pouco mais, jejua um pouco mais, confia um pouco mais. E às vezes Ele vai dizer nada, não vai responder nada. Mas eu quero terminar com algo que é muito importante também. Na verdade é um acréscimo, porque não tem muito a ver com oração, mas é algo muito importante também. Deus me mandou falar sobre isso e eu vou falar. Eu creio que vai servir para alguém. Pastor, como saber a hora de tomar uma atitude? Você está orando por uma causa importante na tua vida, uma questão importante. E como saber qual o momento certo de agir? Como saber qual a hora de tomar a atitude correta? E nós precisamos tomar muito cuidado ao orar por alguém, ao orientar alguém sobre questões difíceis na vida, decisões importantes na vida da pessoa. Por exemplo, casamento. Quando casar, com quem casar, mudanças, mudança de emprego, mudança de cidade, mudança de país, venda da casa. Quero vender minha casa, de repente a única coisa que a pessoa tem é a casa para morar. Quero vender minha casa, estou orando por isso. Quando saber quando agir, quando tomar a decisão. São coisas importantes, queridos. São coisas importantes. Primeiríssimo lugar, não deve haver confusão. O que é confusão? Um quer, o outro não quer. 2, 3 estão querendo, mas tem 2, 3 que não querem. Isso é confusão. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 33, que o nosso Deus não é Deus de confusão, mas Ele é um Deus de paz. Se você tem que tomar uma decisão importante e está tendo confusão, não tome. Não tome. Primeiro lugar. Segundo lugar, a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, verso 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ou seja, deve haver paz no teu coração para aquela decisão importante na tua vida. Se não houver paz no teu coração, não tome a decisão, porque seja a paz de Cristo o árbitro em vosso... O que é árbitro? É o juiz. O juiz é aquele que determina. Então o que vai determinar o momento certo para você tomar a decisão importante na tua vida é a paz no teu coração. Em primeiríssimo lugar, não deve haver confusão. Um quer, outro não quer. Um quer, o outro não quer. Não deve haver confusão. Deus não é Deus de confusão. Em segundo lugar, deve haver paz no teu coração, porque é o juiz, é o árbitro, é a paz no teu coração que vai determinar o momento certo para cada coisa na tua vida, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Let's pray. Vamos orar. Curve sua fronte. Vamos orar. E orar, eu tenho dito que é a coisa mais sublime que o homem pode fazer na terra, é orar, é falar com Deus, é falar com o Pai. É isso que nós vamos fazer agora. Eu sei que Deus falou ao teu coração através dessa mensagem tão simples, tão breve, mas eu sei que Deus falou, eu sei que Ele fala, Ele é vivo e todo aquele que é vivo fala, só os mortos é que não falam. Então eu creio que Deus falou e você vai agora responder em nome de Jesus. Querido Deus, a Tua palavra nos diz: ponde-vos também aqui e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos seus olhos. Senhor, nós nos colocamos, estamos aqui diante do Senhor, na casa do Senhor, com nosso coração aberto ao Senhor. Ó Deus, em um final de ano, encerrando um ano e próximos de começar um ano novo, nos colocamos com humildade, com reverência, com temor, com tremor diante do Senhor e com a certeza de que veremos grandes coisas, Senhor, que o Senhor irá fazer no ano novo diante dos nossos olhos. Nós cremos isso porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E o Senhor tem falado conosco de uma forma tão clara, de uma forma tão amorosa, Senhor Jesus. As coisas que são impossíveis aos homens, elas são possíveis para o Senhor. Não há impossível para o Senhor. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós estamos firmados nessas promessas do Senhor, nós estamos firmados nessas palavras do Senhor, Pai, porque tendo o Senhor dito, o Senhor fará, tendo o Senhor falado, o Senhor vai realizar. Nós cremos isso, nós estamos cheios de esperança, Deus, de um ano novo, cheio de rios de águas vivas fluindo em nossas vidas, fluindo nessa igreja, fluindo na vida de cada família, de cada lar, ó Pai. Eu creio, Senhor, nas promessas do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela fé que o Senhor colocou em nossos corações. Ó Deus, pela perseverança que o Senhor tem nos dado. E a perseverança, ó Deus, deve permanecer, deve continuar até o término da obra, até o dia final, até o dia que o Senhor nos chamar. Ó Jesus querido, ajuda-nos, ó Pai, para que sejamos maduros, para que sejamos perseverantes, para que sejamos firmes, para que sejamos completos na obediência da vontade do Senhor, sempre, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Obrigado, Jesus querido. Nós cremos que o Senhor não vai deixar faltar nada, porque não haverá falta de coisa alguma. O Senhor é fiel, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus Pai que cuida, que ama, que protege, que atende. Muito obrigado, Jesus. Sabemos que haverá impedimentos, sabemos que o inimigo se levantará contra nós, mas a despeito de tudo isso, nós cremos na bênção, na vitória, porque o Senhor está à nossa frente, e o Senhor é maior do que todo impedimento, o Senhor é maior do que qualquer resistência que possamos enfrentar na vida. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Tributamos a Ti nesta manhã toda a glória, toda a honra. Estamos consagrando já o ano novo ao Senhor. Cada dia desse ano novo, que em breve nós iniciaremos, já está depositado em Tuas mãos. Cada dia já estão depositados, todos eles em Tuas mãos, em nome de Jesus. Tudo está nas mãos do Senhor. A minha vida, Senhor, eu coloco em Tuas mãos. A minha família, Senhor, os meus bens, o meu trabalho, Senhor, tudo que tenho, tudo que sou, tudo veio do Senhor, não é nada meu, tudo é do Senhor. Sou apenas mordomo do Senhor, sou apenas um mero cuidador das coisas que o Senhor tem colocado em minhas mãos. E Te louvo e Te agradeço por cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós oramos também
por cada membro dessa igreja, da igreja de Cajuru também, onde eles estiverem nesta hora, por cada família. E nos lembramos daqueles que estão passando por lutas na área da saúde, que estão passando por dores, por tratamentos, por cirurgias. Pai, em nome de Jesus, traz o teu bálsamo, o teu alívio. Oh Deus, a tua cura completa em nome de Jesus. Pai, oro por cada dizimista fiel, por cada ofertante fiel que tem sustentado a casa do Senhor. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas a casa do Senhor precisa das despesas, cobrir as despesas. E o Senhor não tem deixado faltar nada, o Senhor tem suprido, o Senhor tem sido maravilhoso, o Senhor tem sido bondoso demais. E nós te glorificamos, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós vamos fazer agora a entrega do nosso dízimo, se você trouxe algo, a tua oferta para Deus. E já vamos encerrar o culto. No encerramento eu quero orar por você, eu quero ungir você, profetizar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida para esse final de ano e para o ano que nós vamos iniciar, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, por favor. Estenda suas mãos, quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, olha para cada lar aqui representado, olha para cada família aqui representada, Deus. Eu os abençoo. Pai, libera uma palavra profética de bênçãos nesse final de ano, nessa virada do ano, que haja paz nos corações, que haja harmonia, que haja alegria nos lares. Pai, o ano novo já está depositado em tuas mãos. Eu profetizo um tempo de bênçãos, um tempo de virada de situação, de mudança de situações ruins, de novas portas sendo abertas, tempo de alegria. O Senhor é um Deus de alegria, o Senhor é um Deus de festa, de regozijo. Pai, um tempo de perseverança, de fortalecimento na fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e para sempre. Digam amém. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus.